Boa tarde a todos. Muito bom ter vocês aqui, não só para hoje, né, para esse final de semana de discussão sobre novas tecnologias e colocar a mão na massa também, né, com o pessoal aqui hoje à tarde da Medtronic e das outras empresas, e até com a Carol lá no sábado. Obrigada, Carol, aí pelo apoio. Deixa eu só conectar aqui. Ah, ele já estava pronto. Peraí, já vou direto nele. Isso não está pegando bem? Tá, não, para entrar pro Teams, não. Ah, beleza, tá bom. Vou seguir aqui. Qualquer coisa, quem tiver aí pelo Teams, vendo e tiver alguma dificuldade, deixa eu só mudar aqui. Beleza. Então, a gente vai falar um pouco sobre as novas tecnologias em estimulação cerebral profunda e também essa questão da inteligência artificial, que por a gente estar também aqui, né, quem está recebendo a gente, a Medtronic, eu tive a honra de estar com a Medtronic lá no Vou trazer um pouquinho de que foi discutido lá, não só no Colorado, mas também em Vegas esse ano. Na verdade, ano passado foi lançado essa questão de inteligência artificial dentro da Medtronic. Todas as empresas e todas as empresas que trabalham com a parte de estimulação cerebral profunda estão colhendo dados, né? E a Medtronic ela tem essa possibilidade de linkar. Eu vou falar um pouquinho para vocês no final. Porque tem o O-Arm, a gente tem outras tecnologias associadas, né, o Stealth também ali junto, na hora que a gente vai fazer o targeting. E isso tudo vai somando, pode somando com possibilidades que vão vir no futuro, que eu vou destrinchar um pouco mais aqui para vocês. Tá, então, passando um pouco da evolução que a gente tem aí, desde quando, 1947, Spiegel começou lá com a estereotaxia e passando ali com Lawrence, que foi feita a primeira intervenção, né, em 1948, que às vezes as pessoas têm ideia, não, o DBS é uma coisa nova, mas não, desde 1948 já estava sendo utilizado, claro que não da forma robusta que a gente tem hoje, mas de uma forma para o tratamento da dor crônica ali inicialmente. E aí, evoluindo, quando a gente chegou ali em 1987, que foi que Benabid, na França, né, fez lá em Grenoble, fez o primeiro tratamento de tremor com o uso do DBS. E aí foram também surgindo, né, as formas que a gente vai vendo hoje com as baterias recarregáveis, que é algo que muitas vezes os pacientes acabam preferindo por ter um volume menor ali, por ter um tempo de bateria maior, apesar que até a nova bateria da Medtronic, o paciente que eu implantei agora há 2 semanas, ele passou comigo no consultório e está dizendo que vai durar 20 anos. Eu disse, nossa, tudo bem que ele está bem baixinho o estímulo, né? Mas mesmo a não recarregável também está evoluindo com uma duração bem maior, que antes a gente tinha ali só de 4 anos, 5 anos, mas é algo que vai aumentando, com a tecnologia evoluindo, vai aumentando também o tempo dessas baterias. Existe a possibilidade também até da questão de closed loop, né? Então, no tratamento de epilepsia, isso já é uma realidade, a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas é algo que já é uma realidade e que já está em estudo para que a gente consiga fazer também para o tratamento de tremor, principalmente, né, para conseguir... a Mari também comentou um pouquinho sobre isso, né, na aula dela. E hoje a gente também tem essa possibilidade de avaliar as ondas beta para somar, né, no tratamento do tremor e a avaliação ali com o implante do eletrodo direcional, também somando na melhora dos efeitos colaterais que esses pacientes podem ter, na melhora da oferta da energia que a gente está fazendo ali para esse paciente, tá? Então, o uso de machine learning, né, que é tudo que a gente está fazendo, entregando ali para o paciente com todos os dados
sendo coletados, né? Hoje a gente tem mais de 200 mil DBS implantados no mundo. Então, com esses dados que estão sendo coletados, tanto do implante do local que a gente está escolhendo ali para implantar, né, esse paciente, tanto a melhora que ele está apresentando, se está tendo melhora na questão motora, se está tendo melhora também até em outras questões, né, não só relacionadas à questão motora, melhora no sono, por exemplo. Então, tudo isso está sendo coletado desses pacientes e pode ajudar, inclusive, então, 4 pontos é o mais específico, é o que a gente mais pode ver que a inteligência artificial pode somar no nosso dia a dia, a gente lá no consultório, o que é que vai somar, né? Existem 4 pontos. A questão da seleção, né, do paciente com DBS, é meio que como o trabalho, Carol, que a gente faz hoje em dia ali, passa com um, passa com outro, tudo. E isso, ao mesmo tempo, não que vai deixar de existir, tá? E isso é muito importante. Existe sempre uma grande discussão com relação à questão ética, né? Será que lá na frente não vai precisar? Eu acredito que isso nunca vai acontecer, nunca vão deixar de precisar da gente. Mas acaba sendo um reforço, né, digamos, ali. Porque, com as alterações que o paciente tem, a gente vai poder ter uma ideia. Será que ele é um bom candidato? Será que não? Digamos que eu acredito que a inteligência artificial vai acabar sendo assim, um participante a mais ali da nossa discussão. E aí a gente vê se está certo, se não está, como que a gente segue. A otimização da programação, né? Então, dependendo de quando, e eu vou entrar um pouquinho nisso, porque aí como pega mais para a área da neurocirurgia, e não digo nem da neurocirurgia só, porque a neurologia também precisa muito da neuroanatomia e conhecer também os tratos para poder fazer uma programação ideal ali para o paciente. Então, localizando bem essa energia, né, o campo que você está entregando ali para o paciente, você consegue otimizar essa programação de acordo com essa coleta desses dados. O alvo, né, a escolha do alvo, e isso até direcionado para o sintoma que o paciente tem, e também alguma coisa porque até hoje a gente tem algumas suposições, né, como que seria o mecanismo de ação ali do DBS, mas eu acredito que a inteligência artificial vai acabar somando mais ainda nisso e até respondendo algumas questões que a gente acaba vendo na nossa prática. Por que alguns pacientes melhoram? Por que um paciente melhora da dor e o outro não? Por que um paciente melhora do sono e o outro não? Então, existem algumas perguntas que a gente tem, acho que principalmente com relação aos sintomas não motores. Por que melhora do olfato, né, Mari? Que é algo que você estuda bastante a fundo, e outros não. Então, isso tudo a gente vai entendendo. E até uma questão bem interessante, quando eu estava dando, agora, finalzinho de maio, eu dei aula lá em Boston para o pessoal de Harvard, e um dos estudantes ele estudava especificamente a conexão do subtalâmico com o corpo mamilar, a questão cognitiva, né, do subtalâmico. E ele falou que, dependendo da forma, o estudo dele está sendo muito voltado para... Será que a estimulação do subtalâmico também pode ajudar na questão cognitiva? Que a gente vê muito piorando, né? Mas existem alguns pacientes que melhoram. Então, são parâmetros específicos de programação que estão sendo utilizados, que forma que é. Então, responder esse tipo de pergunta é algo que a inteligência artificial pode ajudar a gente, tá? Eu recomendo esse paper aqui para vocês, quem quiser. Como sempre, né? A gente pode disponibilizar para que vocês aprofundem um pouquinho mais. E ele traz todas essas, além daquelas 4, né? Agora a gente passando, aquele lá foi em 2020, passando para 2023, a gente tem até a questão de ajudar, até na classificação do paciente, avaliar também a questão psiquiátrica, então estaria somando mais uma vez aí no time multidisciplinar. Às vezes, algumas questões que você pode ter de preocupação com relação à questão, tanto na questão da indicação, quanto na questão da escolha do alvo também, de forma precisa. Avaliar também a questão da dinâmica também da indicação, a avaliação também dessa questão, se o paciente se você está entregando uma frequência ideal para aquele paciente, uma largura de pulso ideal, né, uma amplitude ideal para esse paciente, e também a variação na resposta do tratamento, porque tem muitos pacientes que a gente implanta,
que a gente estaria no local que seria ideal, mas que alguns respondem 60% e alguns respondem 90%, 95%, quase 100%. Então, por mais que os pacientes falam que tem uma boa resposta, existe uma variação nessa boa resposta, né? E é isso que a gente precisa entender melhor e tentar chegar, né? Eu não sei se vai ser possível, porque é claro que na medicina não tem nem sempre nem nunca, mas a gente como neurocirurgião funcional e quem está na neurologia funcional, também a gente sempre quer o melhor possível, né? Se a gente pudesse ter, se não 100%, mas 99% para todo mundo, seria o ideal. Tá? Então, aí, puxando para essa parte das conexões, eu vou trazer só alguns conceitos para vocês com relação às conexões e com relação ao que a gente pode somar no dia a dia ali para o paciente. Aqui uma visão lateral superior e oblíqua, né, com núcleo rúbero, subtalâmico. As conexões que a gente pode encontrar, aquela que eu falei sobre, que eu citei agora há pouco, que o pessoal, na verdade, um dos estudantes de Harvard estava estudando, foi bem interessante lá, porque cada um dos estudantes do doutorado estava estudando uma dessas conexões, sabe? Então, foi muito interessante, porque cada um queria realmente saber a fundo cada detalhe que tinha ali. E daí, corpos mamilares, a gente lembra, né, sempre que está relacionado à memória, e aí isso é algo que pode estar relacionado, né, a essas alterações. Então, aqui a gente tem os corpos mamilares conectados aqui com o núcleo subtalâmico. E é claro que a gente vai tendo avanços na nossa imagem, e isso é algo que é muito importante para o momento em que a gente está fazendo a escolha desse alvo, a escolha do local ideal para esse paciente ter a melhor resposta. E já nesse paper aqui, de 2017, né, a gente já vê aí, são 7 anos, faz parte da tese de doutorado do Harv Akron, alguns de vocês aqui conheceram lá no evento em Floripa, e ele mostrou, de acordo com o sintoma do paciente, né, seja rigidez, seja bradicinesia ou tremor, a gente tem áreas que estão conectadas ali, né, no córtex pré-frontal, na área suplementar motora, né, e principalmente com relação ao córtex pré-frontal e a área suplementar motora, vai dar a melhora mais da rigidez e da bradicinesia. E do tremor, a gente tem essas conexões com o M1. Tá? Então, para melhorar o tremor, a gente vai na área. Não é só chegar lá e colocar o eletrodo no subtalâmico. A gente tem que colocar nessas fibras que estão indo na área que tem as conexões ali com a região de M1. Tá? Ah, sim, de agosto. Ele vai dar aula em agosto do curso ao vivo, então, imperdível. Vai falar exatamente sobre essas conexões da STM. Exatamente. Vou mandar dar para vocês. Já um spoiler, né, do que está vindo. E aí, assim, no caso, a gente foi mais a fundo. Uma grande base desse trabalho da Nandita, que é lá, né, o time de Harvard, esse pessoal, aqui o Andreas Horn é o preceptor, né, o professor de neurologia lá de Harvard, com todo esse time brilhante. O Michael Fox é o chefe lá do departamento. E eles chegaram a demonstrar, eu tive a honra de estar junto, trabalhando para somar, né, no conhecimento, né, na validação dessas conexões com a parte anatômica. E o que foi demonstrado? Não só com relação à questão do tremor, com relação à questão da bradicinesia e a rigidez, né, que o Dr. Akron já tinha mostrado naquele paper lá de 2017, aqui foi um passo a mais de se demonstrar, inclusive, a questão dos sintomas axiais, que muitas vezes são mais desafiadores para a gente ter aquela melhora ali na prática, né? Então, existem conexões específicas, né? Existem tratos específicos que estão conectados com o subtalâmico que vão trazer essa melhora ali desses sintomas para o paciente. Também recomendo muito vocês lerem e verem a parte suplementar também do paper, que é principalmente ali que está a contribuição, e que é um atlas com todas essas conexões que o subtalâmico tem. E aí, com isso, a gente traz para a prática, né? Então, esse paciente que eu comentei lá da bateria, que 20 anos, que ele voltou comigo ontem no consultório,
ele tem um tremor muito intenso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui. Isso. Na verdade, ali, antes... Nossa, eu tinha colocado... eu acho que acabou não salvando. Tenho um outro vídeo mostrando... É bastante intenso aqui o tremor dele. Ali, durante a cirurgia, não estava tão... Mas era um paciente que eu até pensava, eu disse, nossa, será que a gente vai conseguir controlar só com o subtalâmico? Será que a gente vai precisar acrescentar também um ventral intermédio? Porque ele é um paciente que é só unilateral. Ele não tem sintoma nenhum, é o Thiago. E daí, com isso, a gente foi com a Stealth, né? E eu também tenho a honra de estar trabalhando junto da Medtronic para aperfeiçoar o Stealth 8, que chegou agora ao Brasil. A gente fez essa tractografia, o paciente fez a tractografia no pré-operatório e a gente fez esse mapeamento exatamente daquelas conexões que eu mostrei lá atrás, da área do subtalâmico conectada à região de M1 e da área do subtalâmico conectada à região aí da área suplementar motora, exatamente para saber onde no subtalâmico que a gente vai ter a melhor específica do tremor e a melhor específica dessa rigidez, a bradicinesia. Então, com isso, a gente fez esse targeting específico, né, voltado para essa região ali que está conectada com o M1. E essas conexões elas estão principalmente na região mais lateral e posterior do núcleo subtalâmico. Tá? E que foi algo que a gente teve também um espaço bom de trabalhar. Ele foi um pouquinho mais posterior do que geralmente a gente coloca para os neurocirurgiões aqui presentes, um pouquinho posterior à linha de Bejani, né, que a gente geralmente usa. E existia uma preocupação se o paciente ia ter uma parestesia ali no transoperatório, mas não, foi bem tranquilo, ele teve a melhora, né, sem ter problemas com efeitos colaterais. Tá bem? E aí, só para trazer para vocês, além dessa questão do núcleo subtalâmico, né, quando a gente passa para o tremor essencial, é muito importante a gente também entender essas fibras que estão indo ali, principalmente o dentato rubrotalâmico, né, que aqui a gente tem o denteado, que aí cruza, chega ali no ventral intermédio. Algumas fibras não cruzam, pouco ali, cerca de 25% não cruza, e estão mais posteriores ali no núcleo. Um pouquinho, e que muitas vezes o paciente, eu não sei se já aconteceu com vocês, o paciente melhorar ali no pós-operatório imediato, isso, o mesmo lado, né? Claro que o contralateral ele sempre vai melhorar, mas o mesmo lado, algumas vezes os pacientes referem. Só que é algo que é passageiro, que depois vai voltando. Eu acredito que muito de acordo com a inflamação vai melhorando, que é geralmente esse tempo, 3, 4 semanas. E aí os sintomas do lado ipsilateral vai voltando. E o contralateral a gente vai fazendo a programação e ele vai tendo a melhora. Então, e aí a gente tem tanto o trato córtico-espinhal quanto o lemnisco medial. Porque, e é sempre muito importante isso, pessoal. Vocês não têm, eu não estou falando aqui para ninguém vou basear meu targeting só na tractografia. Mas a tractografia acaba sendo uma arma a mais. Como eu falei da inteligência artificial, né, que vai ser uma arma, algo a mais ali para a gente fazer as escolhas no futuro, a tractografia acaba sendo, hoje em dia, principalmente agora com o Stealth 8, que é algo que eu tenho trabalhado muito nos últimos 2 anos para aperfeiçoar e para ficar melhor ainda, né? Junto com o Bruce Leggett, com um time de ouro aí, que ele já trabalhava, o Bruce, que trabalha junto com a Medtronic, já trabalhava com o Dr. Houghton desde quando o Dr. Houghton, para quem não conhece, ele foi um dos papas na neurocirurgia, voltado para a parte da microneuroanatomia. E ele sempre estudou bastante, né, todos esses tratos e o time, né, dos fellows lá. E ele já trabalhava com o Dr. Houghton, coisa de 20, 30 anos. E aí a gente tem essa reconstrução. Quando a gente faz a reconstrução, tanto do trato córtico-espinhal quanto do lemnisco medial, são tratos mais, digamos que é mais fácil da gente conseguir reconstruir. Tá? O dentato rubrotalâmico acaba sendo um pouco mais desafiador, porque são fibras que cruzam. Tudo que cruza na tractografia é um pouco mais desafiador. Tá? Mas com bastante cuidado, tudo a gente consegue ter essa soma também. Tá? Que algumas fibras do lemnisco medial passando atrás do núcleo subtalâmico, e algumas fibras vindo aqui do dentato rubrotalâmico, e até isso pensando para
nos casos de DBS para epilepsia, algo que é importante a gente ver é, de novo, aqui, corpos mamilares, tá? Que está aqui redondo, as fibras subindo, são as fibras do trato mamilo-talâmico, que chegam aqui nesse núcleo anterior do tálamo, que é o nosso alvo ali para a cirurgia, no caso na cirurgia de epilepsia. Tá bem? Aqui só para mostrar algumas outras conexões, inclusive aquela que eu tinha comentado, que foi bastante citada, né, lá com o pessoal de Harvard. E, além disso, a gente também consegue demonstrar esses tratos, né, ali na tractografia, mesmo esses tratos menores. Mas isso numa tractografia com mais Tesla, né, 4,7 Tesla. Hoje a gente já tem aqui no Brasil a de 7 Tesla, que acaba ficando mais em âmbito de pesquisa, mas é algo que está evoluindo e que, quanto mais a gente tem a evolução da tecnologia ali, da ressonância, mais preciso ficam os tratos para a gente conseguir visualizar. Tá? E aí, aqui a gente tem lemnisco medial, o trato córtico espinhal, né, que é esse que vem aqui amarelo, e o lemnisco medial chegando a AVC, que aí é algo que eu sempre uso para fazer o microrregistro. Eu sempre uso o microrregistro na cirurgia de tremor. Então, eu vou na borda anterior, quer dizer, não sempre, né? Eu sempre tento usar, porque eu vou até mostrar um caso para... fica spoiler de amanhã. Tem um caso para vocês que eu não consegui, que tinha um vaso passando bem ali na hora, e eu tive que fazer uma modificação. Mas eu geralmente vou ali na borda anterior de VC e depois jogo esse eletrodo 4 milímetros à frente para pegar ali entre o ventral intermédio e o ventral oralis para dar essa melhora do tremor. Tá? Aqui a tractografia, no caso das fibras, né, do dentato ruberotalâmico passando ali para o lado contralateral, algumas fibras se continuam ao mesmo lado e elas chegando aqui no tálamo. Tá bem? E, além disso, eu só queria trazer para vocês também mais uma sequência que tudo isso, toda essa evolução das imagens, vão acabar somando para que a gente tenha o melhor resultado no caso do tratamento desses pacientes com tremor essencial, ou até um paciente com doença de Parkinson, que tem um tremor que, mesmo com subtalâmico, não está sendo suficiente segurar, a gente pode lançar a mão aí do ventral intermédio. Então, aqui é uma sequência que é a FAT1, né, do pessoal do time lá do Queen Square, e que, inclusive, não vai ser o tema da aula de agosto, né, mas o principal mentor aqui desse paper, né, quem escreveu foi o Taco Godmans, e o principal mentor aqui, o Dr. Harv Akram. E a gente consegue, aqui no caso tem algumas das imagens da anatomia, mas aqui a gente consegue visualizar as bordas. Eu acho que é bem fácil até, eu acho que até mais do que hoje em dia a gente tem, às vezes com o F-Gate bem feito, a gente consegue ver alguma coisa. Agora, com o FAT1, acho que não tem discussão. Com o F-Gate era aquela coisa, uma pessoa via, outra via, será? Um discordava, sempre tem essa coisa, né? Eu estou imaginando, não, será? Mas eu acho que o FAT1, acho que todo mundo aqui consegue ver que existem essas bordas nessa região, e que foi isso que eu vi na anatomia. Então, a gente consegue realmente, existem fibras que separam, é algo que é muito minucioso, mas que na ressonância a gente está conseguindo visualizar. Tá? E, para a parte do globo pálido, também, né, é algo que é muito importante a gente ter uma avaliação. E também, eu quis trazer esse paper aqui para vocês verem que sempre a gente tem que mensurar os nossos pacientes no pós-operatório, avaliar onde que esse eletrodo está posicionado, avaliar, mensurar certinho, até avaliar também, isso é algo que o pessoal do Queen Square faz e que a gente está fazendo um trabalho aqui no Brasil, para avaliar, inclusive, se a gente tem algum erro no próprio frame, porque isso pode acontecer também. Eu não estou falando de um erro grande, mas um erro de 0,5 milímetros. Um erro até 1 milímetro, que muitas vezes a gente até 1 ok, mas às vezes, não está ok. Vamos tentar zerar isso, né? ou corrigir isso para que a gente fique ainda melhor. Então, é algo que, fazendo essas avaliações, são muito importantes. Tá bem? Então, com isso daqui, aqui no caso foi para o Globo Pálido, um estudo de 15 anos, que eu fiz junto com o pessoal lá da Universidade da Flórida, com eletrodos tanto para a doença de Parkinson quanto para a distonia.
e que mostrou realmente essa alteração, essa evolução também ao longo desses 15 anos, desse eletrodo ficando um pouquinho mais lateral e um pouco mais inferior. Lateral, provavelmente, e isso aqui é a sequência de F-Garo que eles criaram, né, que a gente trouxe aqui para o Brasil. Hoje tem muitos centros, muitos neurocirurgiões funcionais, inclusive, mandam aqui para a BP para a gente fazer esse protocolo. E, com isso, a gente consegue ter um target ainda melhor, né, desse globo pálido interno. Aqui algumas conexões do globo pálido interno, e cada uma dessas conexões elas vão trazer um benefício específico para o paciente e até efeitos colaterais também, e isso a inteligência artificial vai poder mostrar lá na frente. E, hoje em dia, a gente já tem aqui um artigo fresquinho de abril de 2024, falando sobre o local field pulsation, que é algo que com todos esses dados, né, essas avaliações que estão sendo coletadas desses pacientes, aqui, no caso, foram 76 pacientes que eles avaliaram, inclusive também lá da Universidade da Flórida, acabou ajudando na questão da melhora da seleção do contato, né, na hora que está sendo feita a programação, e, de uma certa forma, isso também ajuda a construir um algoritmo para diminuir o tempo, porque o nosso tempo da programação. Porque a gente sabe que, com o aumento dos contatos, até da questão direcional, o tempo aumentou, né, Mari? O tempo de programação aumentou. Então, a parte da inteligência artificial ajudando nisso acaba somando bastante, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês um pouco do que seria, na verdade, chama Able, a tecnologia da Medtronic, que soma tanto o que eu mostrei para vocês da Stealth, trazendo aqueles tratos, cada um desses tratos, para a gente localizar o ventral intermédio, os tratos que a gente consegue também, lá no subtalâmico, localizar e posicionar melhor o nosso eletrodo. Também existem também outras, o próprio MIDAS, né, que a gente usa bastante, o pessoal da neurocirurgia usa bastante e conhece desde a época da residência aqui com os cursos, né, esse material. O O-arm, que a gente pode usar tanto ali no pós-operatório e avaliar se a posição está certinha, e, com isso, são mais dados sendo coletados desse paciente. E eu acredito assim que, dentre todas as áreas posso estar enganada, mas isso foi algo que a gente discutiu e que muita gente concordou. Eu acho que, dentre todas as áreas da neurocirurgia, inclusive a ortopedia também, que usa bastante, né, o material, a neurocirurgia funcional é quem mais vai se beneficiar com isso, porque a gente tendo esses dados e a gente tendo a possibilidade de avaliar isso, avaliar o quanto que esses pacientes estão melhorando, né, de acordo com com o campo que está sendo entregue, de acordo com cada sintoma, né, que esse paciente tem, mais a gente vai conseguir entregar uma estimulação cerebral profunda personalizada. E isso é algo que é o nosso sonho, digamos, né? Porque a gente não quer estar entregando de qualquer forma para todo mundo. Todo o trabalho que a gente faz é para que tudo que a gente está fazendo pelo paciente seja de forma personalizada. E a tecnologia também acaba somando para isso. Então, eu também queria aproveitar e convidar vocês para o curso nosso lá da Mayo, que vai ser em março, de 6 a 8 de 2025. Temos só a data ali. E agradecer, né, todo o time, tanto aqui da BP, a Carol está, inclusive, ali também, o meu time de mentores, o time do pessoal lá da Áustria, inclusive, que eu tenho trabalhado agora, o pessoal de Harvard, do Queen's Square, que me ajudaram a construir. E agradecer muito a Mari por ter aberto, né, esse espaço aqui para a neurocirurgia funcional, por essa parceria aí que já vem há anos, né? Acho que, pelo menos, assim, desde 2016, quando a gente se conheceu lá em Vancouver. E é muito bom estar aqui com vocês esses dias. Parabéns também, Mari, por toda a organização. Isso é tudo ela organizando, tá, pessoal? Eu estou aqui só somando um pouquinho com a parte da neurocirurgia funcional, e, para tirar dúvidas também, estou sempre à disposição. Muito obrigada.